Estou aqui com o Zé, o querido que já fez matéria com a gente, de um livro dele já, e a gente está de volta com Diários do Rock in Rio, gente. Estamos aqui com ele. Zé, bem-vindo ao seu próprio evento. Obrigado, Luísa, canto da Luísa, e muito feliz por fazer o lançamento desse livro, Diários do Rock in Rio, no momento em que se comemoram, né, os 40 anos desse festival que marcou gerações. Isso mesmo. O que te motivou a escrever, depois de tanto tempo, depois de 23 anos da última edição que você fez, em 2001, essa edição? O que te motivou a fazer este livro? Ah, perfeito. Então, a ideia desse livro é transportar o leitor para a atmosfera emocional de uma época que eu chamo que era a transição do mundo analógico para o mundo digital. Porque 20 anos assim ao longo da história não quer dizer nada, mas 20 anos, os últimos 20 anos a gente teve transformações muito significativas na tecnologia, tudo mudou após o advento da internet, né? Então, se você pensar que em 2001 o consumo de música ainda era a base de CDs, ou seja, as pessoas colecionavam discos, existia pirataria física, né? E de repente, em pouco espaço de tempo, veio o MP3, primeiro o Napster, depois as plataformas de streaming. Então, algumas mudanças comportamentais que aconteceram, que eu faço questão de registrar, e também a campanha do Rock in Rio por um Mundo Melhor. Eu entendo que isso foi um marco geracional, foi o primeiro momento em que o Rock in Rio teve uma preocupação ambiental. A gente vê hoje um momento terrível de queimadas, né? O meio ambiente sendo degradado. Foi um momento em que uma parte da renda do festival foi revertida para entidades filantrópicas. E também foi o primeiro Rock in Rio a ter essa divisão assim, de tendas, né? Hoje é muito comum, você tem a tenda, o palco Sunset, o palco Mundo, o World Music, MPB, mas isso em 2001 era uma novidade, né? Então eu pude presenciar esse momento e também as entrevistas, né, com os artistas. Como você vê o jornalismo musical nessa transição do analógico para hoje em dia, com essa influência das redes sociais? O jornalismo de 2001 para o jornalismo atual? Então, hoje as coisas são muito mais imediatas, né? Então, esse festival de 2001 foi o primeiro após o advento da internet e tinha uma sala de assessoria de imprensa, as informações estavam começando a circular assim, em tempo real. Mas hoje o jornalismo ele precisa se superar, porque as informações elas circulam com muito mais rapidez do que há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Então eu vejo que o jornalista que trabalha na área musical e cultural, ele precisa se especializar. Ele precisa, além da agilidade, né, da velocidade, da urgência da informação, ele precisa ter muita pesquisa também, precisa ter muita leitura, até para poder contextualizar as atrações musicais, mostrar para o público assim, o que tem de relevante, de original, porque assim, no mercado da música, você também tem muita repetição, assim como em todas as áreas, né? Quando a gente recebe assim um release, um texto de divulgação de uma banda falando que ela vai salvar o pop ou vai salvar o rock, isso acaba sendo uma propaganda. Quando você pega e conhece o som da banda, muitas vezes ele não corresponde àquilo que está sendo dito nessa propaganda, né? Às vezes essa banda está repetindo clichês ou estilos que já foram feitos até pelos Rolling Stones na década de 60 e acaba recebendo essa propaganda dizendo que é algo original, algo inovador, mas no fundo não é. Então esse é o papel do jornalista da área cultural. E você, nos seus livros anteriores também, no Rock Rise e no Sons da Memória, você fala, né, sobre a cena musical capixaba. Como que o Festival do Rock in Rio, você vê assim, que você traçou as tendências musicais para a nossa música daqui do nosso estado, assim, a influência disso? Perfeito, total a influência, porque o Rock in Rio, principalmente o Rock in Rio 1, de 85, ele inseriu o Brasil no mapa dos grandes festivais internacionais. Até então o Brasil recebia um show do Queen, o Van Halen, né, o The Police. Algumas bandas se apresentavam, mas era esporádico. Então, a partir do Rock in Rio de 85, o Brasil entrou no mapa. E isso gerou assim, uma geração de roqueiros, que foi a geração da década de 80, né? E proliferaram as bandas aqui em Vitória. Por isso que eu fiz esse livro Rock Crise, né? Porque o movimento de rock dos anos 80 foi muito potente.
Então, o Rock in Rio influenciou muito isso, porque o Rock in Rio sempre ditou comportamentos, tendências, e isso é muito claro na cena de rock capixaba, porque tinha aquelas bandas que eram metaleiras, tinha as bandas que eram punks, tinha aquelas bandas góticas, tinha aquelas que eram new wave. Então, isso tudo é influência do Rock in Rio, que foram as atrações do primeiro festival, que tinha Iron Maiden, tinha Queen, tinha o Yes. Então, foi muito interessante. O que você espera das futuras edições do Rock in Rio, assim? E como que você acha que outros eventos, você tem alguma, assim, esperança de cobrir outro evento e fazer outro livro sobre outro tipo de festival, assim? De cobertura, não sei. Eu tenho, assim, ideia de fazer vários livros porque eu sou pesquisador de música popular. E então o rock também é um gênero que está na minha pesquisa. Mas, assim, o que eu percebo é que a geração dos anos 80, ela era muito mais ligada no gênero musical rock do que a geração atual. Então a gente até brinca dizendo que o rock envelheceu, assim, porque são os pais, né, que vão, os avós que vão nos shows, porque você vê uma banda como Deep Purple se apresentando no Rock in Rio, né? A banda foi formada no final dos anos 60, olha quanto tempo que se passou, né? Mas eu concordo com você, acho que rock é um estado de espírito, né? O capixaba, quando ele vai para uma festa, quando vai para noite, ele fala o quê? Eu vou pro rock. Qual que é o rock de hoje? Muitas vezes não é o rock estilo musical, ele vai numa festa sertaneja, vai no pagode. Mas aí o capixaba pergunta, onde vai ser o rock? Né? Então eu vejo assim, o rock muito como um estado de espírito. E o Rock in Rio, esta edição, curiosamente, ela tem menos bandas de rock, a de 2024, né? Mas o Rock in Rio sempre foi marcado pela diversidade. Você pensar que em 2001, quando eu cobri, teve uma noite teen. Teve Britney Spears, teve NSYNC, Five, Sandy Júnior. A juventude, ela é muito pulverizada, então ela consome diversos estilos. Então eu vejo que o Rock in Rio 2024 tem uma noite sertaneja. Tem pagode, tem funk, tem trap, né? Tem hip hop. E isso é a diversidade, né? Mas eu, enquanto roqueiro, enquanto admirador de rock, acho que deveria ter mais atrações nesse estilo. Então eu espero que a próxima edição venha talvez aí um Iron Maiden, um Metallica, um U2, para ter essa bandeira mais ligada ao rock de raiz mesmo. Então é isso, obrigada Zé pelo papo, um livro incrível aí, tá? Para todo mundo. Como é que o pessoal pode acessar você para comprar esse livro aqui? Ah, perfeito. O site da editora Cândida, é só buscar no Google. 2024 tem essas facilidades, né? 2001 o Google estava começando. Mas no Instagram também é @editora Cândida ou @José Roberto Santos Neves. E faremos outros lançamentos, porque livro tem que cuidar, né? Não basta fazer um lançamento. O livro é um filho literário. É isso aí. Você passou muito tempo com isso aqui, tá no mundo. Muito obrigada, Zé, mais uma vez pelo nosso papo.